Galera, vem comigo, imagina só comigo essa cena, imagina, um trilho de trem, umas crianças na estação de trem de uma cidade, assim, bem afastada, assim, imagina que essa estação de trem, esse ponto do trem é um daqueles de madeira, assim, mais antigo, e imagina que tá vindo um trem. E essas crianças estão nessa estação. E de repente, uma das crianças olha pra trás e vê que tá vindo uma caminhonete e ela entra no trilho, na direção do trem. E o trem vindo, e a caminhonete na direção do trem. E de repente, o trem bate na caminhonete, a caminhonete explode, o trem descarrilha, começa a descarrilhar o trem, voar vagão e voar coisas e explodir tudo. E as crianças correndo e as coisas caindo. E tu pensa, meu Deus, elas vão morrer. E de repente tudo... É assim que a gente começa o podcast de hoje, gente. É assim. E essas crianças estavam gravando o filme. Imagina como ficou realista o filme delas, né? Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu e os meus amigos, quando a gente era criança e a gente tinha nossa câmera digital, nossas câmeras de celular de 2 megapixels, a gente adorava fazer vídeo, a gente filmava tudo, tá? Tudo. Qualquer coisinha a gente tava filmando. A gente adorava também fazer curtas. A gente fazia curtas de suspense e terror, de espíritos, tá? Porque a gente era adolescente dos terrores. Até hoje eu sou um adulto dos terrores. Eu gosto de terrores, inclusive eu tenho um filme com o meu nome, Rodrigo 83, onde eu era invocado, né? Um espírito que era invocado, olha só. Vejam vocês. E, inclusive, num desses filmes que o Marlon ficou conhecido mundialmente com a sua fala... Ah... Gente, foi incrível. Oscars e mais Oscars, prêmios e mais prêmios. Essa fala do Marlon ganhou muito, assim, sabe? Engrandeceu o cinema internacional interplanetário. E é com esse assunto que eu começo hoje o podcast mais incrível e maravilhoso do planeta, do world, da galáxia. O Quem Vai Fazer a Pipoca Podcast? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo e sim, meus amigos, eu tô falando de Super 8, vocês já viram esse filme? Gente, eu tenho esse filme aqui, tá? Na minha coleção eu consegui, foi bem difícil, mas eu consegui, tá? E assim, ele é um filme produzido pelo Steven Spielberg, né? Então assim, vocês já imaginam que tem crianças, já imaginam que tem um suspense, uma aventura, né? E gente, é tão incrível, eu tô na parte que o trem já descarrilhou e que veio a polícia, o exército e tudo mais. E aí tem todo o drama de cada um deles, né? E é muito legal acompanhar isso. E aí tem crianças andando de bicicleta, tem crianças resolvendo problemas, né? Que antigamente, nos anos 80, só crianças resolviam problemas. Os adultos nunca resolviam nada, eles estavam sempre o quê? Em 5 empregos, né? Tipo o pai do Chris, 2 empregos. Então assim, quem tinha que resolver as coisas eram as crianças, eram os adolescentes, né? Não os adolescentes porque eles estavam transando, mas eram as crianças, né? Eu tô continuando a ver o filme aqui. Logo mais eu volto pra contar alguma coisa pra vocês, ou pra dizer se realmente o filme continua tão incrível quanto eu imaginava. Porque esse filme, gente, já faz assim, ó, algum tempo que eu assisti com o Marlon e com o meu irmão, né? Vocês sabem que a gente sempre assiste filme, desde adolescente a gente sempre assistiu muitos filmes, e eu me lembro muito bem que esse filme o Marlon conseguiu no site meio Jack Sparrow, assim, que a gente viu, né, gente? Diga não à pirataria. E a gente viu, ainda tinha, sabe aquelas marquinhas do filme que não tá finalizado pro cinema ainda, que tem os numerozinhos, as coisas, tava assim ainda, gente, meu, eu nunca me esqueço. E eu achei tão legal quando eu vi, tão legal, a gente gostou tanto, que agora que consegui pra minha coleção, eu tô revendo aqui, gente, até agora tá incrível e maravilhoso como eu imaginava. Vamos ver se vai estar incrível e maravilhoso quando eu terminar também, né? Então, ó, antes de eu voltar aqui com vocês pra falar mais algumas coisas, ó, já segue a gente lá no Instagram, desculpa. Quem Vai Fazer a Pipoca Podcast, que nós estamos de identidade visual nova, estamos todo pop, uma coisa mais jovem, contemporânea, né? Estamos uma coisa assim mais soft. Então dá uma olhada lá, curte, compartilha, comenta e vamos que vamos, porque logo eu volto pra falar mais desse filme maravilhoso, gente. Ai, Rodrigo, mas não sei que filme é esse, não conheço a história. Vamos lá, gente, deixa eu ler então o resuminho que tem aqui atrás do DVD pra vocês, ó. Steven Spielberg. Deixa eu arrumar minha voz aveludada, né, gente? Vamos lá. Steven Spielberg e J.J. Abrams unem forças nesta extraordinária história de juventude, mistério e aventura. Super 8 conta a história de 6 amigos que testemunham a destruição de um trem, que eu acabei de falar pra vocês, né, gente? Enquanto fazem um filme de Super 8. E acabam descobrindo que algo inimaginável escapou durante o acidente.
Será o ET Bilu? Agora, a coisa mais misteriosa de... Agora, a coisa mais misteriosa do que saber o que seria isso é saber o que isso realmente quer. Ah, eu sei, né, gente, que busquem conhecimento. Veja o filme cuja opinião da crítica é cheio de imaginação ilimitada e efeitos visuais de sobra. Realmente, gente, tem muito efeito especial e muito bom, tá? Muito bom mesmo. Um filme que vai enfeitiçá-lo. Nossa, nada a ver enfeitiçá-lo, sendo que é um filme tipo um... Aqui tem um blurb escrito assim, ó. Um dos filmes mais assustadores. Cadê? Ó, o filme mais arrepiante do ano. Ai, gente, meu Deus, mas deixa eu continuar, né? Depois eu volto pra conversar com vocês, aí eu já falo quantas pipocas eu dou, se ele continua incrível e maravilhoso ainda, e tudo pau. Então, depois dos nossos comerciais. Gente, para tudo. Gente, teve uma cena agora, né, que um policial foi num, tipo um posto de gasolina, assim, que tinha uma mercearia, e tinha um rapaz que ficava nessa mercearia. E aí, do nada, esse policial foi lá fora, botar o carro pra carregar, e ele começou a ver que começou a dar uns barulhos, piscar uma luz. Aí, de repente, vários cachorros passaram correndo pra uma outra direção, o carro dele ligou a sirene sozinha, e aí criou um clima de suspense. E aí, de repente, minha gente, assim, ó, mostrou lá de dentro da loja só o carro dele sendo amassado, assim, ele berrando, assim, e de repente o cara sumiu, assim. O ET Bilu tava revoltado, gente. E aí, de repente, o menino saiu da mercearia, né? Que ele não tinha ouvido nada porque ele tava de Walkman. Gente, pra quem não sabe, o Walkman era onde a gente ouvia fita cassete de música, né? É como se fosse os MP3, o celular com fone hoje em dia, só que era fita, tá, gente? Fita cassete. E aí ele tirou o fone, ele viu que o carro do xerife tava amassado, já trancou o cu, não passava nem Wi-Fi, né? Nem um pendinho saía lá da bunda dele. E aí, gente, quando ele tava lá fora, ele ouviu um barulho, ele olhou assim, eu não sei o que ele viu, porque não mostrou, né? Esse é o negócio desse filme, ele não mostra, né? Mas era o ET Bilu, tá, gente? Era o ET Bilu, digievoluído, mas era o ET Bilu. Tá. E aí ele correu pra dentro da loja, só que daí o ET Bilu foi lá e quebrou a frente da loja e pegou ele! E aí arrastou ele, gente, uma cena incrível! Meu Deus do céu, tudo pau. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que os cachorros tinham fugido tudo pra uma direção e quando o xerife tava lá no posto de gasolina antes dele ser pego pelo ET Bilu? Então, gente, os policiais acabaram de receber várias ligações de cidades ao redor da cidade deles falando que vários cachorros desaparecidos das cidades deles estavam nessas outras cidades. E aí, quando eles fizeram no mapa, tipo, uma rastreação de onde eram essas ligações, eram de cidades em volta e, tipo, ficou um círculo em volta da cidade deles. Tipo, todos os cachorros fugiram dali, porque, gente, os animais sentem o perigo. Entendeu? E aí teve uma outra cena que, gente, todo mundo da cidade tá relatando que sumiu coisa, até micro-ondas, sabe? Fio do poste, todas essas coisas assim de eletrônico, motor de carro. Gente, tá uma loucura essa cidade. Se eu fosse policial, eu já tinha metralhado uma metralhadora pra cima pra todo mundo ficar quietinho, assim, ó. Tá uma loucura, gente, sério. Pelo amor do milho. Eu não falei pra vocês que eram sempre as crianças que resolviam os problemas, então tá, vamos parar pra seguinte situação. Os militares criaram uma situação onde eles criaram um incêndio e todos têm que sair da cidade. E aí as crianças saíram da cidade, foram lá nesse abrigo onde eles colocaram todo mundo. E adivinha quem voltou pra cidade sem passar pela barreira de soldados e se ser descoberto e de carro? As crianças, isso mesmo, gente, lógico, eles pegaram um carro emprestado com um adolescente, né? O adolescente foi dirigindo pra eles, mas tipo assim... Gente, ninguém viu essas crianças voltar pra cidade, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu. Tudo bem, vamos abstrair, vamos abrir a mente, porque pro filme poder andar, né, gente? Pro filme poder andar, que se fosse uma situação verdadeira, isso não teria acontecido com certeza. Ou será que teria? Gente, acabei de assistir o filme simplesmente maravilhoso. Eu não me lembrava de muita coisa que aconteceu nesse filme. Muito massa mesmo. E no final, ainda quando acaba, né? Eita. Passa o filmezinho que as crianças gravaram durante o filme, né? E, gente, muito legal. Bem o filme que eu e os meus amigos fazíamos quando a gente tinha os celulares de 2 megapixels que eu falei pra vocês, gente. Olha, muito legal, tá? As crianças que foram contratadas pra fazer o núcleo principal do filme, super legal elas juntas. Super legal os dramas lá acontecendo, super bacanudo, tá? E assim, eu simplesmente adorei, tá? Adorei, não precisava nem ter os adultos. Só tendo as crianças já tava bom. E, gente, simplesmente maravilhoso, tá?
anos 80, crianças, acidente, alienígenas, tá? As crianças conseguiram convencer o alienígena de ir embora, ele foi embora. Então, assim, simplesmente 10 de 10, não tenho o que reclamar, assim, eu achei maravilhoso. Mas, quantas pipocas eu daria desse filme? Eu não daria 5 pipocas, porque, como eu já falei pra vocês, eu acho muito incrível como as crianças sempre resolvem tudo, enquanto os adultos estão tentando ou não estão nem tanto tentando assim, né, gente? É muito fora, vamos dizer assim, da realidade, né? Mas a gente fecha um pouquinho o olho, abraça o filme e vai, né? Mas sim, gente, simplesmente maravilhoso. Deixa eu resumir um pouquinho então a história do filme pra vocês. Tem essas crianças, né, que elas estão gravando esse filme pra participar de um concurso de filmes de Super 8 e tudo mais. E aí eles estão gravando numa estação de trem. Só que aí acontece esse acidente de trem, eles quase morrem tudo lá. E aí sai desse trem uma criatura, só que eles não percebem no momento. Aí eles vão pra casa, tudo mais. E depois que eles revelam o filme, que eles descobrem que tinha uma criatura nesse trem. Mas antes deles descobrirem, várias coisas já estavam acontecendo na cidade. Os animais já tinham fugido, os cabos de energia estavam sendo roubados, coisas elétricas, motores. E aí a gente já sabe do que é por causa do alienígena, né? E aí a gente descobre uma outra coisa importante, que é o que? As crianças, elas vão no trailer do professor que morreu. O professor que morreu, ele tava nesse carro que bateu no trem, que eu falei pra vocês no começo aqui do podcast. E ele tinha vídeos, porque ele era da aeronáutica e ele tinha capturado esse OVNI com esse alienígena, só que em vez de eles deixar ele embora, eles estavam torturando ele pra, né? Estados Unidos, né, gente? E aí eles descobrem que é o ET que tá tentando montar uma nave pra ir embora. E aí a aeronáutica faz um incêndio falso pra tirar todo mundo da cidade, pra tentar pegar o alienígena e tudo mais. E, gente, muito bom. Assista se você não assistiu, uma ficção científica com criança, uma ficção científica gostosinha, que você se empolga, quando você viu, acabou e você está feliz, tá? Quantas pipocas eu dou? Eu vou dar 4 pipocas para Super 8, gente. Sim, 4 pipocas para Super 8. Esse filme super legal. Meu Deus, não me arrependo de ter conseguido ele para minha coleção, porque é um filme muito, muito, muito bom, tá? E eu quero saber, você já viu Super 8? Você já viu alienígenas? Você já falou com o ET Bilu? Conta pra mim nos comentários, porque eu vou adorar saber, tá, gente? Tem outros DVDs aqui na minha coleção de ficção científica, outros filmes que eu assisti de ficção científica, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre ele porque eu tava vendo. Vocês estão vendo que essa nova temporada do podcast, Quem Vai Fazer a Pipoca, tá sendo uma coisa assim, eu tô assistindo e tô compartilhando com vocês, tô assistindo e tô compartilhando, então tá sendo uma coisa meio que assim, ó, ao vivo, mas não ao vivo, entendeu? Não, nem eu, mas tá sendo assim, né? E aí a gente vai conversando assim, legal, bacana, divertidez, e eu espero vocês, então, no próximo podcast, Quem Vai Fazer a Pipoca, que a gente vai estar assistindo mais um filme. Inclusive, gente, eu tô assistindo uma série, tô terminando já, que é uma série da Netflix. Ai, que sono, gente, eu acordei cedo hoje pra dar aula. É uma série da Netflix que tem uma robô, é Cassandra o nome, eu acho que é. Gente, aquela série, eu vou ter que fazer um podcast pra falar dela com vocês também. Porque, assim, inteligência artificial lá nos anos 70, né? Então, vou ter que fazer. Mas enquanto eu não faço, espero que vocês tenham curtido muito o podcast de hoje. Eu curti bastante ver esse filme e tá compartilhando aqui com vocês. Coloca nos comentários se vocês já viram, o que vocês acharam, se vocês têm outros filmes que vocês também indicam. E a gente vai conversando assim até o próximo episódio, combinado? Então, a gente se vê no próximo capítulo. Tchau!